O meu primeiro contato com Arnon de Melo foi criança. Eu tinha uns 6 anos, 5, 6 anos, lá em São Miguel dos Campos. Nós éramos muito aficionados com as revistas em quadrinhos, né? Ele fez uma revista em quadrinhos contando a história da sua vida, né? Então foi um lance, assim, uma sacada extraordinária, né? Isso os adultos liam, as crianças liam, os adolescentes liam. E então foi esse o primeiro contato, mas eu não sabia quem era, nunca vi, etc. Bom, Arnon é uma figura fascinante, né? É um jovem que nasceu em Santa Luzia do Norte, na verdade, Rio Largo hoje, naquela época, Santa Luzia fazia parte de Rio Largo, num pequeno engenho Banguê, que era da propriedade do seu pai, Manuel Afonso Calheiros, né? E foi um menino de engenho, né? Mas veio estudar em Maceió, né? Estudou no ginásio alagoano, mas no diocesano foi onde ele se estabeleceu e já foi lá fundando um jornal, o Eco, já mostrava a que veio, né? Muito irrequieto, muito inteligente e passou a também ser revisor do Jornal de Alagoas, que era grande órgão de comunicação da época do Diário Associado, do Assis Chateaubriand, que ele depois viria a ser diretor no Rio de Janeiro e dirigia o Jornal de Alagoas, né? Só posteriormente ele comprou a Gazeta de Alagoas e fez da Gazeta, né, esse império notável de comunicação. Durante o seu período de ensino médio, ele tido em contato com a chamada geração de ouro de Alagoas, da cultura. Manuel Diegues Júnior, Aldemar Cavalcante, Aurélio Buarque de Holanda, né? Jorge de Lima, que estava aqui, se integrou, né? Criando o famoso Grêmio Guimarães Passos, que marcou época na história de Alagoas, por ser realmente o celeiro de intelectuais que se notabilizaram nacionalmente. Então, ele já fazia parte. Então, quando ele foi para o Rio, esses colegas dele já estavam no Rio, porque o Rio atraía, o Rio era a capital federal. Arnon tinha também esse sentido empreendedorista forte, inovador, né? Ele foi sempre uma pessoa arrojada, porque ele dizia sempre, né, que as facilidades, elas tornam o homem pequeno e as dificuldades engrandecem o homem. Ele tinha isso que ele passou para seus filhos, né? Interessante. Então, Arnon comprou a Gazeta, que não era um jornal pouco expressivo, tinha o título desde o século XIX, mas não tinha o jornal forte, era o jornal Diários Associados, que corresponde hoje ao Globo, aos jornais, ao Estado de São Paulo, a Folha. Ele comprou e tornou a Gazeta competitivo com o Jornal de Alagoas, né? No Jornal de Alagoas escrevia os grandes de Alagoas, os grandes intelectuais, mas Arnon foi, pouco a pouco, conseguindo a liderança da imprensa com a Gazeta. Então, foi um empreendedor fazendo hoje o que é a organização Arnon de Melo, um império de comunicações muito forte em Alagoas, né? Com jornal, com rádio, com televisão, etc. Foi um homem muito ligado à cultura. Aqui, a sua esposa, uma pessoa também que era muito culta, que eu conheci de perto, Dona Léda Collor de Melo, né? Ele nem tanto, porque a gente ia lá da casa do estudante, lá para a Gazeta, né? Porque a gente era correspondente, entregar matérias e ouvia aquele barulho das máquinas enormes que tinha. E o senador, ele voltava do Senado, do Rio ou de Brasília, e ia direto, ele não ia para casa, ia direto para a Gazeta e fazia reunião. Então, foi um homem notável na política, um homem notável na inovação, um homem notável como jornalista, né, que ele tinha a veia do jornalismo investigativo, contraditório, né, e do empresário que ele foi, e deixou todo esse império de comunicação aqui, que ainda hoje a gente, Alagoas, agradece, né, pela inovação, sempre gostou dessa tecnologia. E então é isto. Arnon de Melo foi este homem múltiplo que passou para a história com esses matizes diferentes.